RJ Interior. Oferecimento: Labex, Infinity Macaé, Menina de Minas Boutique, Salão Pedro Lamônica. Olá, edição especial Eleições 2022 aqui no RJ Interior. Você, a partir de agora, vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no interior do estado. Então confira. Filas extensas em todas as sessões eleitorais de Macaé, Quissamã e Carapebus. Em Campos, cerca de 11 urnas eletrônicas apresentaram defeitos durante a eleição. Ainda em Campos, sessões eleitorais apresentaram um movimento tranquilo. E aqui no estúdio, vamos ter a participação da comentarista Lívia Faria, que é advogada eleitoral. 2 de outubro, o RJ Interior já está no ar. O movimento foi intenso em colégios eleitorais no norte fluminense neste domingo. Filas extensas e demora para votar. Muitos tiveram que ter paciência. A nossa equipe de reportagem esteve nas cidades de Quissamã, Carapebus e Macaé. Veja na reportagem. Os colégios eleitorais de Macaé, Quissamã e Carapebus apresentaram um movimento intenso neste domingo. Para evitar filas, muitos eleitores optaram votar logo após a abertura dos portões, às 8 da manhã. No CIEP do bairro Aroeira, em Macaé, foi registrada uma longa fila de eleitores. Às 10 da manhã, algumas sessões estavam cheias e as pessoas precisaram esperar cerca de 50 minutos para votar. Quanto tempo que você está aqui? Eu estou mais de 1 hora aqui, já esperando. Fui lá para cima, fiquei esperando um tempão. Quando chegou na minha vez, mandaram descer aqui para baixo. Nem sabe que horas que você vai sair? Não. Mas estou aqui para tirar o carinha do poder, né? Nas últimas eleições, você ficou mais ou menos 15 minutos, né? 15, 10 minutos no máximo. Dessa vez eu calculei, deu 48 minutos a 50 minutos. Você acredita que seja por falta de organização? Olha, eu não sei se é bem falta de organização. É a demora, então, para o povo votar? Ou aumentou também o fluxo de pessoas, que o povo se movimentou mais para a democracia, não sei. Mas alguma coisa aconteceu. Na Escola Estadual Luiz Ride, na área central da cidade, o movimento foi tranquilo durante o turno da manhã, ao contrário da Escola Estadual Irene Meirelles, no bairro Imbitiba, que registrou filas extensas nas primeiras horas da votação. Irene Meirelles, lotado. Nessa escola eleitoral que atende o maior número de eleitores em Macaé, o movimento foi intenso nas primeiras horas da tarde de hoje. Aqui são esperados mais de 4.000 votantes. Segundo o TRE, até o fim da manhã de hoje, não houve problema com as urnas eletrônicas. Como vocês podem ver, as filas extensas tomaram conta deste corredor e, em média, cada pessoa demora em torno de 2 minutos para votar. Em Quissamã, essa escola apresentou grande fluxo de eleitores nas primeiras horas da manhã. Agentes da Polícia Militar reforçaram a segurança nessa escola, que possui mais de 3.400 eleitores. Parte da via foi interditada para facilitar o acesso da chegada e saída dos votantes. Aqui em Quissamã, 19.175 eleitores estavam aptos para ir às urnas. O movimento foi intenso nas primeiras horas da manhã. O tempo de espera na fila até a chegada da urna era de 10 minutos. Alguns eleitores encontraram dificuldades para votar nos 5 candidatos. Há mais de 40 minutos. Quando a fila está parada, praticamente parada. Bem complicado essa demora. A gente chega em casa, agora que vai fazer almoço, fazer nossas tarefas de casa. Bom, eu acho que vai demorar pelo menos meia hora aqui, né? Eu acho. Tô dentro de 9 horas aqui na fila. Dentro de 9 horas. A gente tem que esperar, né? Fazer o quê? E tem as prioridades, tem as pessoas idosas, então a gente tem que esperar mesmo. Em Carapebus, essa sessão eleitoral que possui quase 3.000 eleitores no centro da cidade, também apresentou grande fluxo de votantes. O município conta com quase 13.000 eleitores e as principais ruas do centro permaneceram sujas no entorno dos locais de votação.
Lívia Faria está aqui no estúdio comigo. Eu agradeço a sua participação nesta edição especial, Lívia. Eu quem agradeço, Ana, a oportunidade. Lívia, vimos que muitos eleitores demoraram para votar na cabine da urna. Acredito que muitos não levaram a famosa colinha. Né, Lívia? Pois é, Ana. Infelizmente, muitos fatores contribuíram para a demora nessa fila, nessas eleições. Mas, com certeza, eram muitos candidatos para o eleitor lembrar, muitos números, e a falta da colinha contribuiu bastante para esse atraso. Infelizmente, alguns desistiram de votar, né? E de deixar de exercer o seu papel de cidadão. Verdade, Ana. Outro problema flagrado pela nossa equipe de reportagem foi a falta de prioridade para as mães que estavam com os seus filhos no colo. Até mesmo pessoas com deficiências não tiveram prioridade na fila. Você acredita que foi falta de preparo e atenção dos fiscais do TRE? Com certeza, Ana. O direito de prioridade é previsto em lei e faltou ser observado, sim, pelos chefes das sessões. O eleitor que exigiu na hora, fez valer o seu direito, conseguiu ser atendido, sim. Porém, realmente foi uma falha, foi uma falha a ser observada pelos fiscais. Certo. E agora vamos dar um giro pela cidade para saber como está o movimento em Macaé. O repórter Christian Kupfer está em frente a um colégio eleitoral e tem mais informações. Christian. Olha, Ana, eu estou em frente ao CIEP do bairro Aroeira, aqui em Macaé, uma das seções que possui o maior número de eleitor. O movimento de eleitores ficou mais intenso agora no início da tarde e agora há pouco a votação já foi encerrada. Porém, existem alguns eleitores ainda que estão lá dentro votando. A Polícia Militar já vai reforçar a escolta das urnas, onde todas serão encaminhadas para a zona eleitoral, que posteriormente serão divulgados os resultados da eleição. Voltamos com você aí no estúdio, Ana. Obrigada, Christian. E Lívia, a partir de agora as urnas eletrônicas serão encaminhadas para as zonas eleitorais com os boletins de urnas impressos, onde os chefes dos cartórios vão dar início às apurações dos votos. É um trabalho que vai exigir bastante atenção das zonas eleitorais, não é mesmo? Exato, Ana. Encerrada a votação, são impressos pelo menos 5 vias desses boletins de urna e encaminhados ao cartório junto com a mídia contendo os votos dessa urna. Uma dessas vias do boletim de urna são expostas na sessão para consulta pública. O cartório encaminha a apuração dos votos para o Tribunal Superior Eleitoral e a gente acredita que até às 20 horas sejam apurados os votos. É um novo processo, né, Lívia? Isso mesmo, Ana. Em Campos, algumas urnas apresentaram defeitos e precisaram ser substituídas. De acordo com o TRE, mais de 100 equipamentos foram deixados preparados para substituição em caso de necessidade. Na 75ª Zona Eleitoral, 3 urnas foram substituídas. Em outras zonas eleitorais, 8 urnas também precisaram ser substituídas. Somente em Campos, nas 4 zonas eleitorais, estão sendo utilizadas no pleito 1.090 urnas. Em São João da Barra, são utilizadas 121 urnas. Em São Francisco de Itabapuana, 110. Em São Fidélis, 94. Em Italva, 32 e em Cardoso Moreira estão sendo utilizadas 26 urnas eletrônicas. Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Cabo Frio registraram movimentação nos polos de votação. Apesar de estimarem grande número de abstenções para este ano, as cidades da Baixada Litorânea e região dos Lagos foram bastante procuradas pelos eleitores. Veja na reportagem de Alex Maia. Olhos atentos, ansiedade e os corações cheios de esperança. Esses são os sentimentos que tomam conta dos brasileiros neste domingo, que amanheceu marcado por filas expressivas pelos locais de votação neste primeiro turno das eleições gerais. Ir às urnas hoje foi o ato imprescindível para que os cidadãos, através do voto, garantam e reivindiquem os direitos. Na Baixada Litorânea, Rio das Ostras, que possui mais de 160 sessões eleitorais e mais de 90 mil eleitores, registrou grandes concentrações de votantes pelas unidades.
Olha, que seja a melhor possível, tá vendo? Porque a gente pensa, quer sempre votar num candidato e geralmente ele só vem daqui a 4 anos, aí ele volta. Mas se a expectativa do jeito que eu estou para meus candidatos for boa, aí a gente vai continuar com ele. Casimiro de Abreu, que ao todo reúne mais de 100 sessões eleitorais e quase 34 mil votantes, também foi marcada pelas movimentações intensas pelas sessões. Em Barra de São João, por exemplo, que é o segundo distrito do município, o fluxo de votantes começou intenso logo nas primeiras horas da manhã. Bom, eu espero que assim a gente possa ter um país melhor, né? Com mais desenvolvimento, com mais segurança, mais tranquilidade, educação para todos, saúde para todos. Então eu espero que a gente possa ter uma eleição tranquila e nosso país prospere, né? Seja melhor para todo mundo, a começar pelo voto. Tá? O voto tem que ser um voto consciente, escolher bem o candidato, né? E saber que vai votar, para não votar errado, né? Porque são 4 anos pela frente que a gente depois vai sofrer as consequências se votar errado. Para coibir irregularidades e garantir a segurança da população, o policiamento foi reforçado na cidade. Nós montamos todo um aparato aí em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para poder manter a ordem e a segurança em todos os locais de votação. São 18 pontos de votação aqui na nossa cidade, espalhado nos distritos, e o policiamento foi reforçado em todos eles. Nós temos guardas municipais nos locais e também o patrulhamento está acontecendo em todos os pontos ali para poder prevenir possíveis furtos e roubos, para que todos cheguem nos locais, exerçam seu direito ao voto com segurança e tranquilidade. E o que também chama a atenção neste domingo, é claro, é a quantidade de lixo espalhado pelas ruas do município. Os santinhos despejados no chão são inumeráveis. Trabalho em dobro para as equipes de limpeza pública. Hoje está um domingo bem intenso, né? As ruas, como você pode ver, estão bem lotadas desses santinhos, né? E isso acaba dificultando o trabalho. A equipe está tentando efetuar a limpeza, entendeu, das ruas, e não está havendo tanta conscientização do povo que está votando, está jogando santinho na rua, mas a gente vai tentar dar conta. Juntas, as cidades de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu somam mais de 120 mil munícipes aptos ao voto neste domingo, enquanto Cabo Frio, na região dos Lagos, totaliza quase 162 mil munícipes neste dia de exercer o ato de cidadania, que representa o pontapé inicial para um cenário de mudanças e de dias melhores. Já na região dos Lagos, Cabo Frio, que reúne mais de 200 sessões eleitorais e concentra mais de 160 mil votantes, também foi marcada por fluxo expressivo de eleitores, como no caso de Unamar, um dos distritos do município. Primeiramente, que seja uma eleição justa, que as pessoas possam sim estar acreditando nos seus ideais, escolhendo os melhores candidatos que façam realmente o seu papel. E que principalmente que a população procure saber qual é a função de cada candidato, porque a gente acaba tendo muito problema com isso, porque a população, por não saber qual é a função de cada candidato, acaba confundindo os papéis e simplesmente vendendo seu voto por não saber a função real daquele partido. E aí ele chega ali, faz falsas promessas, compra aquele voto e depois a população é que sofre durante mais 4 anos. Que seja uma eleição justa, mas que acima de tudo as pessoas busquem a informação para que eles possam realmente votar e fazer a sua escolha de maneira correta. Lívia Faria, vimos nas 2 últimas reportagens a sujeirada com os famosos santinhos espalhados pelas ruas de vários municípios. Este tipo de atitude viola a lei do Tribunal Regional Eleitoral? Sim, Ana. Essa conduta, além de crime de boca de urna, é considerado propaganda irregular, podendo ser feito boletim de ocorrência junto a uma delegacia ou por meio do aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. O nome do aplicativo é Pardal. A conduta pode ser penalizada com multa e detenção. Isso que eu ia te perguntar. A pena também é multa para o candidato? Sim, Ana, sim.
Certo, obrigada pelas informações. Unamar, distrito de Cabo Frio, registrou grande movimentação nas primeiras horas de hoje deste dia de votação. Na Escola Municipal Alita Maria do Vale, as filas expressivas rodeavam o quarteirão da unidade. Alex Maia está no local de votação e tem mais informações. Alex. Nas primeiras horas da manhã de hoje, o movimento começou intenso aqui na Escola Municipal Alita Maria do Vale, em Unamar, distrito de Cabo Frio. Nesta unidade de ensino, que concentra um dos maiores números de eleitores, são esperados até às 17 horas mais de 2.000 votantes. Apesar do fluxo expressivo, não houve registros de brigas, tumultos e nenhuma irregularidade quanto às urnas eletrônicas. De Cabo Frio, Alex Maia para o RJ Interior, edição especial das eleições 2022. Obrigada, Alex. Já em Campos, alguns pontos de votação apresentaram um movimento tranquilo. Confira. Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, tem o maior colégio eleitoral do interior do estado. São mais de 361 mil eleitores aptos a votar. Diferente das últimas eleições, o movimento se mantém muito tranquilo, segundo informações da Polícia Civil, e até o momento não houve nenhum registro de ocorrência de defeito de urnas. O município conta com mais de 400 locais de votação. Um deles é aqui no CIEP Professora Carmen Carneiro, onde foram disponibilizadas 15 urnas para atender a demanda, já que são mais de 5 mil eleitores aptos a realizar a votação. Segundo a Secretaria de Educação do município, na próxima segunda-feira não haverá aula no turno da manhã. Já no turno da tarde, haverá aula normal. Caso haja segundo turno no dia 30 de outubro, o mesmo procedimento será feito. Na sexta-feira, dia 28, serão suspensas aulas na parte da tarde e noite. Já em Itaperuna, que possui cerca de 75 mil eleitores aptos a votar, o movimento foi bem tranquilo. Algumas ruas foram interditadas para atender a demanda do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, foi marcada por grande número de eleitores. Na Escola Estadual Santa Maria, que reúne um dos maiores números de votantes, não houve registros de confusão ou de irregularidades quanto às urnas eletrônicas. Alex Maia tem mais informações. Alex. A manhã de hoje foi marcada por boa movimentação aqui na Escola Estadual Santa Maria, que deve receber mais de 2.000 votantes até às 17 horas. A unidade de ensino concentra um dos maiores números de eleitores do distrito de Casimiro de Abreu, que ao todo possui mais de 33 mil votantes, sendo 8 mil eleitores somente aqui em Barra de São João. Alex Maia, para a edição especial das eleições 2022 do RJ Interior. Obrigada, Alex. E a edição especial Eleições 2022 termina por aqui. Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu quem agradeço, Ana. Essas e outras notícias você pode acompanhar em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesse domingo. Te espero amanhã, às 7 da noite. Beijos! RJ Interior. Oferecimento. Labex, o complexo mais moderno da região. Tecnologia a serviço da vida. 2757-6300. ISAP 98824-0354. Infinity Macaé. Academias modernas, acolhedoras e com um visual de tirar o fôlego. 2763-7530 e 2023-5140. Menina de Minas Boutique, você vestindo seu estilo. Telefone 22 99938 7930. Siga também o nosso Instagram, @Menina de Minas Boutique. Salão Pedro Lamônica. Realce sua beleza e levante sua autoestima. Agende agora mesmo. 22 99913 0833. Atendimentos no Miramar, em Macaé, e no Ouro Verde, em frente ao Pau no Gato, em Rio das Ostras.